Glória a Deus. Shalom, shalom a todos que entraram. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. A vontade do Eterno se cumpra sobre essa terra. A vontade do Eterno se cumpra sobre essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Amados e amadas, hoje o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles querem falar para todos nós ouvir e decidir, escolher a boa parte. Escolher a boa parte. A gente tem um dia, às vezes, muito conturbado. Antes já era assim, mas conforme o tempo vai passando, mais coisas aparecem no nosso dia a dia para nos tomar o nosso tempo, a nossa atenção. E às vezes a gente fica tão, tão inquieto com as coisas. A gente, quando isso acontece, a gente não consegue ver nada. Quando a gente está inquieto, olha isso, quando estamos inquietos, não conseguimos ver nada. Ah, Senhor Jesus, Tu está aqui, meu Senhor, meu amado, meu Senhor. Senhor, que nada seja dito que provenha do meu próprio conhecimento e da minha própria força. Nada. Que somente venha de ti. Nos exorta, Espírito Santo, nos exorta, Senhor Jesus, e nos direciona, nos mostre o caminho novamente, o caminho correto, o caminho do acerto, o caminho da vida eterna. Porque tudo é teu e é para ti. Ah, Senhor Jesus, somos teus. Eu declaro que somos teus, Senhor. Eu declaro que somos teus. Meu amado e minha amada, eu quero falar aqui para você. Eu preciso falar para você. Quanto mais fome você aí do outro lado gerar, olha, essa chave é poderosa. Quanto mais fome você gerar, quanto mais sede você gerar dentro do teu coração, no teu espírito, mais o Senhor Jesus falará contigo nesta noite. E não só esta noite. É o tempo todo assim. Mas às vezes a gente não consegue ouvi-lo, não consegue interpretar, traduzir a informação espiritual que chega no nosso espírito. E aí a gente tem esses encontros marcados. Quanto mais fome você tiver, o seu espírito e a sua alma tiver mais fome, mais sede do reino da glória, do reino da justiça, do Senhor, o reino dos céus, mais ele fala ao teu coração, mais respostas você recebe, mais direção você recebe, mais dele você recebe, mais força você recebe, vigor, mais libertação, mais consolidado na rocha você fica. Aleluia! Isso é para todos nós. Oh, glória! Oh, glória! Vamos à palavra. Eu nem sabia o que era que o Senhor queria falar. E aí a gente fica, né, conversando e, poxa, mas e agora o que o povo precisa, Pai? O que é bom nesse momento que a gente está vivendo? O que é interessante para todos nós? E aí ele falou, escolha a boa parte. Aleluia. Aleluia. Vamos para a palavra, meus amados. Quem tiver a sua Bíblia, quiser estar acompanhando, quem estiver anotando, quiser anotar para depois estar como é que fala mesmo? Estar mergulhando na Escritura com o Espírito Santo no teu particular, para estar compreendendo diretamente com ele, amém? Lucas capítulo 10, versículo 39, amém? Lucas capítulo 10, versículo 39, aleluia. Vamos começar no 38.
Glória a Jesus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É sobre isso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Deixe-lhe que me ajude. Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. O Mestre, oh glória a Jesus, o Mestre, o Senhor, o Rei da glória, Jesus Cristo, o meu Senhor, Ele é a melhor parte. E se Ele é a melhor parte, se eu e você estamos sentado à sua presença, ouvindo dele, querendo dele, para ele, por ele, esta parte nunca nos será tirada. Saiba disso, jamais será tirada. É impossível ser tirada. Satanás, ele até pode tentar, assim como diz a parábola do semeador, o bom semeador, que começa a lançar as boas sementes sobre a terra, e já no início os pássaros vêm e tomam essas sementes, roubam essas sementes. Isso aqui é poderoso, é uma chave tremenda, é forte. Isto aqui, se nós estivermos sentados aos seus pés, ouvindo o que ele tem para nós, ouvindo dele, Satanás pode tentar, mas nunca vai tirar. Se a gente cair, tropeçar, se desviar do caminho, longe, longe, mas aquela parte jamais cairá no esquecimento. Jamais. Porque naquele momento que chegar na pior situação de vida possível e cabível, isto será exaltado e exortado na nossa alma, exaltado através do nosso espírito, para nossa consciência e exortando a nossa alma sobre esta boa parte. Isto faz com que se cumpre o que diz do filho pródigo, a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo. Isso pode acontecer com a gente. E de repente, do nada, pegou a sua parte, a sua porção e foi viver a sua vida. E chegou em dado momento que estava tão, sabe, miserável a situação, que o espírito dele exorta na sua alma que até o alimento que era lançado para os animais era melhor do que o que ele estava comendo. A boa parte jamais cairá no esquecimento. Jamais. Jamais. E o que o Pai quer falar com a gente? O que o Senhor Jesus quer nos instruir? O Senhor, ele quer nos lembrar novamente que ele é, não há outro. Ele é o princípio, ele é tudo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é alfa e ômega, ele é Deus com Deus. Ele era com Deus, ele era Deus. Ele se fez verbo, ele caminhou no meio de nós, dos nossos pais, para nos ensinar o que nós temos acesso hoje. E até hoje ele continua falando, e deixa eu te falar, ele permanecerá falando, ele nunca se calou. Ele não está em carne no nosso meio, mas ele está aqui em espírito. Ele está aqui, ele chegou aqui. Antes de começarmos aqui, ele já tinha chegado. E o espírito dele está contigo, porque ele é tudo, está em tudo e em todos. Aleluia.
E o Espírito Santo, o mesmo que habita em mim, habita em ti, ele testifica, ele verbaliza cada palavra, cada direção. E o Senhor Jesus, ele vive e permanece vivo, ele é o Rei da glória. Vivificado estás, e naramanique turianda labarás. Nós fomos colocados em sua presença e o Pai nos confiou a sua mão. E estes que ele confiou ao Senhor, Rei da Glória, o Eterno Jesus Cristo, não se perderá, ele não perderá. Pode acontecer o que acontecer, mas ele não perde. E eu deixo te falar que seja por amor, que seja por amor da minha parte, por amor da sua parte, que seja por amor e não jamais pela dor. É muito mais gostoso, é muito mais aprazível com amor. É muito mais aprazível o amor. É muito mais contemplável, memorável, aleluia, com amor. Aleluia. Paulo vai dizer que estamos sob julgo de maldição quando estamos andando pela lei, mas ao mesmo tempo ele já diz que pela graça nós somos salvos e não há esse julgo, porque a lei se cumpre de maneira agradável em cada um de nós. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo habitando, mas vai além disso. É o Senhor Jesus do lado, é nós sentados aos pés do Senhor Jesus, é nós em obediência, por amor, em amor, com amor. A palavra vai dizer aqui na passagem, Jesus ele estava indo para Jerusalém, mas ele passa antes, fazer uma visita ao seu amigo, né? E a Marta e Maria. E ele chega com todos os seus discípulos, né? E quem estava acompanhando, Maria Madalena e tudo mais. E aí, Marta, ela fica tão apavorada que ela quer servir todos da melhor maneira. Por quê? Porque ela conhece Jesus. Ela sabe quem é Jesus. Ela conhece ele. E como que a gente sabe disso? Que depois que eles vão para Jerusalém, Jesus recebe a notícia que o seu melhor amigo está muito doente. E sabemos o que acontece. Não foi por querer, foi para a glória de Deus e para que todos crescem que ele é o Senhor, que ele era, né, e é o filho do homem, como ele sempre declarava, ele é o filho do homem, aleluia, para que todos crescem que ele ressuscita, traz a vida àquele que está caminhando em meio à morte. Renaramaniki Turiana Labarás. Ei, quando eu e você, meu amado e minha amada, quando eu e você nos comportamos como Maria, quando eu e você nos comportamos como Maria e escolhemos a boa parte, tal parte jamais será tirada, mesmo que em dada situação, por alguma circunstância do cenário, nós venhamos a estar perambulando pelo vale das sombras, olha só que poderoso isso, mesmo que por qualquer circunstância, dentro de um cenário, nós tropece e perambule pelo vale da sombra, pelo vale da morte, ele venceu, ele traz a vida, até a morte está sob o seu domínio. Aleluia! Ele é o Senhor, ele permanece sendo. E aí agora ele está me perguntando aqui, ó, pergunta para eles. Pergunta para eles, por que vós ainda tenteis, ainda inclineis vossos ouvidos, olhos e coração para a inquietação?
para as situações e circunstâncias, mesmo quando eu estou do lado querendo falar? Deixam com que as circunstâncias, as situações, as adversidades tomem a sua atenção. Desculpa, Jesus, nos perdoa, tem misericórdia de cada um de nós. Nos fortalece em ti na força do teu poder, meu Pai. Amados, nós temos uma vida e nós somos falhos, nós somos humanos, a nossa alma é perversa. E ele disse que teríamos aflições, mas o problema que ele está falando, que nós vivemos atribulados por escolha própria. Porque ele jamais concede ao seu filho o jugo que jamais possa suportar. Ele não faz isso. E todo fardo pesado que ele permite com que carregamos, que ele ainda permite com que carregamos, ainda este é para nos fazer evoluir, nos fazer crescer. Nele se cumpre o que a palavra diz através de Paulo. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu dou graças por toda a minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, é na minha fraqueza que ele se manifesta. Aleluia! E a gente tem o privilégio de estar nele, com ele, recebendo dele a boa parte, a melhor parte, e que jamais será tirada essa parte. A gente tem esse privilégio. E mesmo assim, a gente ainda permite com que a nossa alma nos tire essa atenção dele para fazer as outras coisas. Eu confesso, eu já me peguei nisso. Ele me puxou a orelha hoje, quando eu perguntei o que ia ser hoje. E ele falou, e aí eu e ele começamos a bater papo, e ele disse, filho, eu estou contigo o tempo todo, tu tá feliz, eu tô feliz. Mas uma coisa que eu não me contento é que não é só você. E você às vezes faz, às vezes não, mas a grande maioria faz. Está desatento. Quando eu estou no ambiente, mas estão atento quando o meu poder está no ambiente. São duas coisas diferentes. Se atentam mais para o meu poder do que para a minha presença. Porque quando a minha presença está, dificilmente o meu poder se manifesta. Porque a minha presença traz direcionamento, exortação e direção, não prodígios e maravilhas. Dificilmente o prodígio e a maravilha acontece quando eu estou presente. Mas se atentam quando o poder, o meu poder, se manifesta através dos meus anjos para operar. Isso não é ruim, é perfeito, edifica, mas eu quero mais intimidade, eu quero mais comunhão. Eu vos conheço, diz o Senhor. Vós não me conheces ainda. Poucos me conhecem uma pequena parte. Olha o que ele está falando. Tenho tanto para lhes mostrar, tenho tanto para lhes falar, tenho tanto para lhes apresentar. Mas vós, ainda assim, escolhem
a inquietação. E ele me exortou hoje sobre isso. Porque às vezes estava a live rodando aqui e eu estava vendo outra coisa. A live rodando aqui e eu pensando o que eu ia fazer amanhã, o que eu vou fazer, planejando. De vez em quando me pegava planejando. E aí, isso e aquilo. E aí, quando eu pegava, quando eu compreendia, e às vezes demorava um tempo, mas quando eu percebia isso, aí sim, com discernimento de espírito, eu compreendia quem era que estava no domínio. Aí eu trazia a repreensão. Só que quanto mais a gente faz isso, menos a nossa alma é repreendida. Menos poder nós temos sobre ela. Porque ela começa a tomar força. Amado e amada, o Senhor, ele está presente o tempo todo. Ele não nos quer somente falando com ele, clamando a ele, buscando ele no momento de dificuldade, de inflexão, de perturbação, de confusão. Não. Ele nos quer conversando com ele qualquer coisa. Qualquer coisa. O nome disso é amizade. Fazendo brincadeira, fazendo pergunta, pedindo instrução, dando espaço. Aleluia. Permitindo com que ele fale, com que ele faça, com que ele se manifeste, com que a sua presença gloriosa se faça presente. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estão me perguntando aqui sobre repreender. Nós precisamos compreender que a maior chave na mão de cada um, a maior compreensão, a maior revelação que o Senhor Jesus e o Papai têm me concedido para a glória dele, é que nunca foi nós, não somos nós e nunca há de ser nós. Nunca foi, não é e não será. O Espírito, Jesus diz que o nosso Espírito está pronto. Hoje à tarde desceu uma revelação que, assim, nunca tinha compreendido isso até então. O nosso Espírito, ele consegue entender o que é e o que não é, quando a nossa alma está falando e quando a nossa alma não está falando. A nossa alma tem um valor inestimável, não tem preço. Não tem preço para Deus. E a nossa alma, ela é o composto de experiências, de vivências, sentimentos, tudo. A minha identidade física, carnal, aqui, é composta pela minha alma. Amém? E aí Jesus diz o seguinte, quando ele vai ao monte orar, deixa os apóstolos, os seus seguidores, João, Pedro e Tiago. É isso, Jesus? Me ajuda a lembrar que eu não lembro. Sou péssimo nisso. João, Pedro e Tiago. E ele vai mais à frente orar. E ele ora. E ele volta. Quando ele volta, ele pega os três dormindo. Ele fala: vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que a Bíblia, que a palavra, que a Sagrada Escritura fala em carne, ele está falando em alma. Aleluia. A nossa alma ela é fraca, a nossa alma ela é perversa, a nossa alma ela é instruída por Satanás. A nossa alma tem um trabalho extremamente importante no nosso intelecto, na nossa consciência e na nossa inconsciência. É um trabalho fundamental e é necessário. Mas infelizmente ela é sustentada por um Deus, que são os seus desejos, os seus prazeres, as suas vaidades. E aí, se a gente não tiver discernimento de espírito e trabalhando para que o nosso espírito esteja
exaltado e a nossa alma seja submissa ao nosso espírito, a gente vai tropeçar o tempo todo, a gente vai se inclinar o tempo todo para. A gente vai estar fazendo como Marta fez. A gente sabe que Jesus é o cara, que o Senhor, o Rei da Glória, ele é, e nunca houve outro e não vai haver outro, somente ele. Mas a nossa alma não está nem aí. A nossa alma pode ter tido experiências com ele, pode ter viajado para dimensões, arrebatamento, ser curada, ela não se importa. Ela regozija por um tempo e logo ela quer fazer o quê? Viver novamente o que ela viveu, o que apraz ela, o que agrada ela. E aí o repreender, a repreensão, é a gente ter esse entendimento, esse discernimento que ela está agindo e repreender ela, colocá-la no seu devido lugar. Qual que é o lugar dela? O seu trabalho é traduzir toda a informação espiritual. O Senhor, o Deus, o Pai, dito pelas palavras de Jesus Cristo junto à samaritana diante do poço, diz que o tempo é este, que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o Espírito, Jesus diz que está pronto. Se o Espírito está pronto, o Espírito reconhece a Deus, o Espírito adora a Deus, porque o Espírito foi o sopro de Deus, é a vida de Deus, é a existência de Deus. Ele sabe, ele reconhece, ele sabe tudo o que que é. Ele reconhece quando a voz que está soprando aqui no nosso ouvido, que está gerando nossos pensamentos para navegar em oceanos vazios, na maioria do tempo, vem de Satanás, e quando a mesma voz e os mesmos pensamentos vêm de Deus. O nosso espírito sabe. Ele sabe. E quando ele está acima, quando ele subjuga a nossa alma, ele vê isso, ele reconhece isso e ele manda essa informação para a nossa alma. E quando ele vê isso, essa informação que ele manda para a alma é: eu te repreendo, cala-te. Deixa eu te falar, se ela se fortalecer muito, nós não conseguimos, o nosso próprio espírito não consegue repreendê-la. Eu já experienciei isso, de eu precisar chamar o Pai e pedir ajuda para ele. E de ouvir alto e claro a voz dele com uma autoridade, sabe? Simplesmente ele disse: cala-te. E eu não ouvi mais a minha alma dar um pio até finalizar aquela noite. E era umas 2, 3 horas da tarde, umas 2 e poucas mais ou menos da tarde, esse dia, essa última vez que isso aconteceu. Aí o que acontece? Marta se comportou pelo direcionamento da sua alma. Sabia quem era o Senhor. Quis tratar muito bem o Senhor e todos os seus seguidores. E ela fez isso, tratou muito bem. Isso é errado? Não, jamais. Mas era muito mais importante estar aproveitando aquele tempo de ouvir a palavra que venha da boca do Senhor. E deixa eu te falar, naquele tempo, ele estava numa caminhada, possivelmente estava com fome, cansado, e Marta estava, né, preparando todo o ambiente, alimento. Hoje, nós nos dispersamos com nada. Com nada. Basta ter um celular na mão. Estou conectado no computador, mas meu celular está aqui na mão. Eu já fiz isso. E ele me exortou hoje por isso. Amado e amada, o Senhor está falando. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Tome posse da boa parte.
Aproveite a boa parte. Porque difícil é para nós estarmos naquele momento, naquela presença, naquele ambiente, naquela unção, naquela nuvem de glória. É difícil esses momentos. São raros. São raros. Sabe? Ter os seus servos, os ungidos, que andam com essa nuvem sobre si o tempo todo. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque se a gente não estiver vigiando o tempo todo, a gente perde também a melhor parte. E aquele que não tem, que precisa participar de um ambiente assim, ou ir em um prédio onde está sendo feita uma reunião, congregando entre os irmãos, e ele se apresenta, está junto no ambiente. Ele diz que o que mais desagrada, o que mais dói no seu coração é quando estamos em comunhão, em reunião com os irmãos e começamos a analisar o defeito dos próximos. Sabe o que ele quer? Nos libertar disso, do julgamento. Os nossos olhos são as candeias do nosso corpo. E deixa eu te falar, os nossos olhos são maus. Porque o nosso olho vê, começa julgamento, começa a julgar. A forma que a pessoa se comporta, a forma que a pessoa falou uma palavra errada, já julga. A pessoa foi louvar e não louvou direito, já julga. A pessoa errou uma palavra, julga. A pessoa está usando uma roupa, um salto alto, julga. A pessoa está usando batom, julga. A pessoa está usando decote, julga. A pessoa está usando uma roupa coladinha, julga igual. Aí a pessoa, o irmão está lá, o crente está lá, não é mesmo? Entre aspas. Ah, Jesus, fala mesmo. Que ele está falando aqui, eu estou pegando fogo, aleluia. Fala mesmo. O irmão está lá, crente, crente. E aí olha e diz assim, como vem, né, crente com a calça colada dessa, decotão, onde já se viu? E aí começa a olhar para o marido, e se o meu marido olhar, eu já repreendo ele aqui. Ah, Satanás. Ah, meu amado e minha amada. Quem revela a verdade, quem vos revela a verdade, o que é e o que não é, o que deve e o que não deve, é o Espírito Santo. Quem exorta e aponta o erro, o engano, o tropeço, é o Espírito Santo. Não vos cabe. O que vos cabe, diz o Senhor, ó, o que vos cabe é lembrar-vos de quem sou e de quem vós sois em mim, diz o Senhor. E lembrar-vos do que vós dissestes a mim, em aliança, na minha presença, de negar-se a si mesmo, de seguir as minhas pisaduras, de suportar as aflições, de buscar em mim o livramento e a libertação, livrando-se de vós mesmos, da perversidade, libertando-se de todo ferrolho, de toda corrente, de todo jugo desigual. Não é para isso que eu vos chamei, para ficar apontando o dedo, para ficar dispersos com as coisas. Ei, o tempo
não para. E o tempo, aquele tempo, está próximo, muito próximo, findando. Não há mais tempo para brincar de crente. Não há mais tempo para brincar de seguidor. Não. É tempo de crescer, é tempo de aproveitar até a última migalha, até o último grão, até a última faísca. Porque difícil é, no meio da aflição e da tribulação que nós mesmos causamos em nós mesmos, na nossa rotina, no nosso dia a dia, difícil é ouvir a voz do bom pastor. Aí a ovelha se perde do aprisco. Aí a ovelha se perde, ela foge, ela não escuta mais a voz do bom pastor. Aí ela sai procurar, cadê o bom pastor? Cadê o bom pastor? Ela esqueceu. Cadê? Glória a Jesus, glória a Deus, que ele não perde os seus. Se cumpre o que diz a palavra, que o pastor deixa as 99. Olha quão agraciado nós somos. Olha que dádiva nós temos. Olha que privilégio está em nossas mãos. Porque isso acontece. Ei, eu e você, meu amado e minha amada, somos esta ovelha que se perde. Alguns se perdem muito mais do que outros. Muito mais. E por quê? Porque deixa. Não escolhe a boa parte. Não escolhe. E quem não escolhe é você? Jamais. É a sua alma. Só que lembre-se que o espírito está pronto. E quando estamos alicerçados na rocha, fundados, o fundamento é ele, muito menos nos perdemos. Porque muito menos nós perdemos. Por quê? Porque escolheremos muito mais ele, ouvir dele, muito mais escolheremos a boa parte. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que diz, obrigado Espírito Santo, Efésios. Efésios. Aleluia. Fica para frente de Gálatas, né, Jesus? Para frente de Gálatas, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Efésios. Vamos lá, Efésios 5. Obrigado, Espírito Santo, meu lindo. Efésios. Ai, como ele é perfeito. Eu nem lembrava mais onde é que estava Efésios. Irmãos, não é porque a gente é ungido, profeta, né, do Senhor, que a gente lembra de tudo, tá? Tem que pedir ajuda. Isso é glorioso. Confiança. Sabe o que ele pede de nós o tempo todo? Confia em mim, só isso. Confia em mim. Credes em mim. E no mais sobre a sua vida farei eu, diz o Senhor. Te livrarei, prepararei o caminho, tirarei toda pedra de tropeço, afastarei aqueles que não devem e aproximarei aqueles que é tempo de aproximar. Aleluia! Eclesiastes 3. Tempo para todas as coisas. Efésios 5, versículo 15. Obrigado, Jesus. Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não seja como insensatos. Olha isso. Mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Olha aí, eu vou ler de novo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aleluia! Os dias são maus. Ei, meu irmão, minha irmã, quando tu foi chamado e o Senhor tocou o teu coração
para querer mais dele, sabe? Para se inclinar para ele, para buscar mais dele, para crescer, evoluir, viver nele, porque ele é vida. Não é que ele é lindo de aparência. Ele é lindo porque ele é vida. Tu olha, a gente olha para ele, não tem palavras para explicar. É vida, vida em abundância, vida, vida, muita vida. Amor, verdade, paz, tudo. Isso é vida. Aí a gente perde as coisas. A gente perde e se perde no caminho. A gente é a ovelha que se perde do aprisco, foge do aprisco, procurando o bom pastor, e o bom pastor está do outro lado do aprisco. Às vezes o bom pastor está lá do outro lado do aprisco, acariciando uma ovelha. Às vezes o bom pastor está lá do outro lado do aprisco, tosando a ovelha. E aí a gente está lá no outro lado, não consegue ver, ou, sabe, os pelos tamparam os ouvidos, não conseguimos ouvir. Cadê ele? Cadê ele? E aí a gente sai doido e se perde. A gente está vivendo um tempo mau, porque quando você foi tocado por ele, meu amado e minha irmã, quando nós fomos tocados por ele, Satanás começou a perder poder sobre nós. Agora, deixa eu te falar, os dias já eram maus, se tornam mais maus ainda, porque ele não vai abrir mão. Ele vai usar todas as suas artimanhas, todas as ferramentas, todo tipo de laço que foi lançado, tudo para nos prender novamente, para nos fazer cair, nos fazer tropeçar, nos fazer voltar para ele. E o que que é ele? O pecado, o próprio. Ele não peca, ele é. Por quê? Porque o que ele faz é abominável, é indiscreto. Compreende? E os tempos são maus. Por quê? Porque está cheio de coisa que a gente pode usar para o bem e muitos estão usando para o mal. E todas essas coisas, na maior parte do tempo, se nós não estivermos vigilantes, vigiando, orando, como ele nos instrui, porque o espírito está pronto, mas a nossa alma, infelizmente, não, e ela é perversa, nós estaremos o tempo todo perdendo o que deveríamos estar aproveitando. Aquilo que faz com que a gente possa crescer, evoluir, ser liberto, a gente está perdendo, estamos abrindo mão, por quê? Porque estamos escolhendo a pior parte. Aquilo que toma atenção, aquilo que nos rouba, tem foco no Senhor. E ele diz, mantenha os olhos fitos em mim. Todo aquele que está olhando, que estiver olhando para o Senhor, o tempo todo pode bater vento de qualquer lugar, de qualquer lado. Não importa. Pode bater, mas não cai. Não cai. Pode tropeçar? Pode. Pode envergar, quase encostar no chão? Pode. Mas arrancar, cair? Jamais. Por quê? Porque está plantado. Ei, lembre-se, fomos enxertados na videira verdadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Se somos e estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, aleluia! É Ele a própria raiz. Ele é, não há outro. O nome dele, a sua presença, está estabelecido pelo Pai, que é nos céus, que é na terra e debaixo da terra. Tudo está sob o seu domínio. Aleluia! Bendito és tu, Senhor Jesus. Bendito és tu, papai querido. Aleluia! Isso é poderoso. Aí ele está perguntando, tá dizendo aqui de novo, ó. Fala de novo, filho. E por que vós, ainda assim, tomam, decidem escolher
a pior parte. Permitem-se inclinar-se para aquilo que rouba a sua atenção e façam com que seus ouvidos se ensurdeçam para ouvir mais de mim. Está cheio de gente precisando de direção, buscando direção, atrás de oração, atrás de profeta para revelar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Enquanto você estiver atrás, buscando em todo canto, em todo lugar, um profeta para trazer revelação, esse profeta vai ser por permissão de Deus. Eita Jesus. Eita Jesus. Vai ser instruído pelo espírito do engano. Sabe por quê? Porque ele está falando. Porque a maior verdade daquele que está buscando em todo canto uma resposta é porque a resposta já foi dada, mas o seu coração não aceitou. A verdade já foi entregue. A direção do Pai já foi mostrada, mas o coração rejeitou. Aí busca em todo canto. Aí o espírito de engano, por permissão de Deus, vai falar através deste. E aí busca aqui, busca ali, busca lá. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós mantermos comunhão com o Senhor, se nós mantermos isso com o Senhor, comunhão, confiança, obediência, difícil é precisar de um profeta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não que algo na sua vida, ou tudo na sua vida, não precise de profeta. Tá? Obrigado, Jesus. Desceu agora, ó. Até para mim saber. Muito obrigado. Porque Deus se manifesta através dos seus profetas. Vou falar novamente. Você não. Deixa eu explicar para você. Obrigado, Jesus. Obrigado. Abriu o entendimento aqui para que todos possam compreender. Falar diretamente como ele está falando. Quando nós estivermos nele, com os olhos fitos nele, buscando nele comunhão e estar em santidade, para que essa comunhão ocorra o tempo todo, permaneça o tempo todo confiando nele, não precisaremos buscar em profeta direção, o porquê de tais coisas estão acontecendo, o que eu devo fazer agora, ou daqui a pouco, ou depois, o meu negócio, meu casamento, minha família, doenças. Não, não precisa. Mas quando que precisa do profeta? Quando a promessa é liberada sobre a sua vida, porque Deus se manifesta através dos seus profetas. Se não fosse assim, não estaria escrito na palavra: credes no Senhor e o Senhor vos protegerá. Crede nos profetas e prosperareis. Aleluia. Porque toda palavra liberada do reino dos céus sobre a sua vida precisa vir através de um profeta. Promessa do Senhor. Aleluia. Isso aconteceu desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos. Todos eles foi assim. Alguns o Senhor se apresentou, outros não. Amém? E aí o profeta ou o apóstolo que também tem a unção de profeta sobre si, o Senhor levanta, e às vezes o próprio papai falou contigo, olha só que incrível. E aí o Senhor tá num ambiente, tem um profeta, tem um apóstolo lá, o Senhor usa esse, se manifesta através desse, para falar para você. E aí dentro do teu coração vai dizer assim: testifica, profeta, testifica, apóstolo, testifica. Ele falou para mim isso.
E aí sabe por que que isso precisa se cumprir? Porque tudo aquilo que ligares na terra também há de ser ligado nos céus. Só há de se cumprir na terra quando também se cumpre lá. Não há outra forma. Aleluia. 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 O Espírito Santo, o Senhor vai, né? Era um título para a gente não perder a presença dele, e ele já está instruindo um monte de coisa aqui. Aleluia. Mas olha só, vou ler de novo. Efésios 5, para quem não anotou, Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vigiem, meus irmãos. Vigiem. Vigiem. Qual é a. Aí, talvez você deve estar se perguntando aí, né? Tá, profeta, mas como que eu consigo estar na presença, tendo mais comunhão com Ele, conversando mais com Ele, ouvindo mais dele, compreendendo mais o Senhor? Como? Só existe uma forma: sedes santos, porque Ele é santo. Aleluia! Seja santo, minha irmã e meu irmão, porque Ele é santo. Não há comunhão sem santidade. Para que haja confiança no Senhor, para que possamos, eu e você, possamos confiar nele, confiar no eterno, nós precisamos conhecê-lo. Mas para a gente conhecer, nós precisamos estar em santidade. Porque se não estivermos em santidade, não estivermos limpos, santos, não entraremos na sua sala, na sua presença, na sala do papai ou na presença de Jesus. Jamais. É impossível, porque ele é santo. É impossível. Amém? E aí, como que eu sou santo? É possível? Me perguntaram isso hoje. Tá, mas é possível uma pessoa ser santa? Sim, é sim. A palavra vai dizer, pela própria boca do Senhor Jesus, esta casta só se afasta, só se tira, só é arrancada através de jejum e oração. Só é arrancada através de jejum e oração. Enfraquecendo a minha força. Qual é a minha força? Minha alma. Quando a minha alma não está gritando, quando a minha alma não é soberba, quando a minha alma não está robusta, eu estou caminhando em espírito. E se eu estou caminhando em espírito, eu estou próximo dele, porque o meu espírito está pronto. Eu adoro ele em espírito e em verdade, porque o meu espírito é verdadeiro. A minha alma não. A minha alma, se ela puder encobrir coisas, ela encobre. Se ela puder mentir, ela mente. É dela. Isso é dela. Mas ela tem um valor inestimável. Compreende? Que sejamos mais cheios dele e menos de nós mesmos. Para isso que existe jejum. Qual é a maneira de nós nos libertarmos mais rápidos das nossas próprias forças? Sacrificando. Hoje à tarde falaram para mim sobre isso, até compartilhei aqui com o apóstolo José. Sacrificando. Sacrificando o quê? Sacrificando aquilo que mais tem valor para mim, que mais toma do meu tempo, que mais que eu mais vivo dentro daquilo. Sacrificando isso. E sacrificar não é por um período de tempo, vou deixar isso de lado por um tempo, depois eu aproveito. Não! Tem gente que faz isso. É tolice, é perca de tempo. Aleluia. Sacrificar é sacrificar, é nunca mais. É dizer tchau para aquilo. A alma vai ficar extremamente chateada. Vai ficar muito chateada. Mas o nome disso é negar-se a si mesmo. E a santidade só vem quando nós negamos a nós mesmos. Não há outra maneira. Jesus, ele diz, se você que aquele que perder sua vida, achará. Compreende? Só existe uma forma de entrar no reino dos céus.
só uma maneira. Nascendo de novo. E o ato disso são várias vezes no decorrer do dia. Nega-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, nega-se a si mesmo. Eu estou com desejo de fazer alguma coisa. Opa, acho que a minha alma está querendo. Não, ó, não vou te dar. Tiro da sua presença. Não vou fazer. Como que isso é instruído e como que a gente tem essa concepção? Eu trouxe um ensino sobre isso porque o Senhor Jesus, ele disse: os dons são concedidos pelo Espírito Santo, está na palavra. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo, Gálatas. São concedidos, Gálatas capítulo 5, são concedidos pelo Espírito Santo como o bem lhe prove, como bem lhe quer. Mas tem dois que nós podemos pedir, porque na palavra também diz: pede os melhores dons. Melhor dom, fé, fortalecendo-nos nele, para que na nossa fraqueza o seu poder se manifeste e nós podemos aproveitar a boa parte e deixar de lado tudo aquilo que não tem proveito. Fé e discernimento de espíritos. Porque quando nós temos discernimento de espíritos, a gente sabe qual espírito está falando. Se o espírito provém do Deus eterno, Senhor Jesus, o Rei da Glória, do Espírito Santo, ou provém do espírito maligno, das trevas. Aleluia. Os dois dons. E ninguém tá nem aí, ninguém presta nem atenção para isso. Mas ele existe, é um dom. Amém? Vamos ser sábios, não vamos andar como insensatos. Porque estamos caminhando por um tempo extremamente maligno. E cada dia que passa, mais perverso fica. Obrigado, Espírito Santo. 2 Pedro. O que o Senhor quer falar com a gente? 2 Pedro, Espírito Santo. Hein, papai? 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Obrigado, Jesus. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Olha aí, ó. E vocês farão bem, e se a ela e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alvorada nasça no coração de vocês. Eu vou repetir. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alvorada nasça no coração de vocês. É forte, não é? É forte. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus Cristo. Às vezes a gente não dá atenção para isso. Deixa eu falar uma coisa. A única luz que dissipa toda a treva é o Senhor. A única luz que dissipa toda a treva é o Senhor. Sempre será. E às vezes a gente está andando no meio dessa treva. Às vezes a gente está andando no vale da sombra. Acontece. Mas Ele é a luz. E às vezes, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que o dia não amanheceu para vir a luz, que é Ele, a estrela da alvorada, quando vem uma direção e uma exortação, quando Ele se manifesta através do seu profeta ou do seu apóstolo, precisamos. E deixa eu te falar, não é porque eu sou profeta que está tudo ok, porque às vezes até eu estou caminhando no meio disso.
E mesmo eu tendo essa intimidade com o Pai, essa intimidade com o Senhor Jesus ou com o Espírito Santo, mesmo assim, quando isso acontece, desce uma neblina sobre meus olhos, às vezes. E eu preciso de um profeta ou de um apóstolo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente crê no Senhor, quando a gente confia no Senhor, Ele levanta para falar com a gente. Um apóstolo ou um profeta. Ele levanta. Compreende? Não precisamos correr atrás de ninguém. Ele levanta. A única coisa que precisamos é que o nosso coração esteja limpo, inclinado, alicerçado nele. Isso mesmo, apóstolo. Aí a palavra liberada sobre a nossa vida, e aí se faz luz. É igual uma candeia. Ele levanta. Já aconteceu com você de você estar num ambiente, lá às vezes trabalhando, fazendo alguma coisa, do nada apareceu um profeta que você nunca, às vezes, nunca nem viu na vida, mas apareceu. E veio perto de você e disse: Ó, o Senhor Jesus manda te dizer isso, 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 isso. Já aconteceu? Isso só acontece quando você está confiando que ele permanece sendo quem ele é, mas você não fica correndo para lá e para cá buscando por alguma coisa. Por quê? Porque você está buscando nele. Aí, às vezes, você não consegue ouvi-lo, compreendê-lo, entender o que ele está falando, e eu e você precisamos entender o que Deus está falando. Precisamos, porque ele é multiforme, ele fala audivelmente, ele fala no nosso coração, na nossa mente, através de lembranças, sensações, sentimentos, sinais. E aí, às vezes, a gente fica apegado ao arrepio, sabe? E aí ele está falando, mas a gente não está ouvindo, não está compreendendo, não sabe nem o que o arrepio está significando na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Acho que eu já respondi a tua pergunta aqui, meu irmão. O que seria a estrela da alvorada no nosso coração? O próprio, o Rei da Glória. Ele é essa luz que dissipa toda confusão, todo, toda angústia, todo aperto, tudo aquilo que está habitando aqui dentro que nos tira a paz. Essa alvorada, para entendedor de Bíblia, alvorada, na alvorada da terceira hora, na alvorada da sexta hora e tudo mais. Jesus, na alvorada, tal alvorada, o galo cantou, amanhecendo o dia. Estava amanhecendo o dia. Alvorada é amanhecer do dia, é o levantar do sol. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alvorada, que glorioso. Essa é a presença dele. Eu não estava nem sabendo explicar direito. Alvorada é o levantar do sol, lá do leste, onde ele nasce, ou do oeste, dependendo do lugar que você está. Quando o sol levanta, essa é a alvorada, ele está levantando. Ou seja, trazendo luz sobre a terra novamente. Aleluia. Amém? Foi lá daquele portal que o anjo abriu para ele entrar na nossa atmosfera. Oh, glória! Aleluia! Salmos. Vamos para Salmos, então, Jesus. Salmos. A gente está indo em direção ao encerramento. Salmos 119. Obrigado, Jesus. Salmos 119. Aqui, achemos. Salmo 119, versículo, que versículo, Espírito Santo? 37. Obrigado. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Glória a Deus. Declare sobre a sua vida esse versículo, meu irmão. Salmo 119, anota. Salmo 119, versículo 37.
Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Versículo 38, olha só. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Quem temido? O Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumpre a tua promessa, Pai. Desvia os meus olhos de todas as coisas, sabe, que estão me tirando a atenção aqui. Tudo aquilo que me tira o foco de ti. Sabe por que Pedro saiu do barco e andou sobre a água? E o mesmo Pedro que andou sobre a água afundou no meio da água? Você compreende? Pedro creu. E nesse momento que Pedro creu, toda a atenção, olha só que forte isso. Tudo o que estava acontecendo, água, qualquer outra coisa, foi tirado. Ele não viu mais aquilo. Ele só viu que era possível. Por quê? Porque ele, se o Senhor, o Mestre, estava sobre a água, por que que eu não posso? É óbvio que eu posso. E ele foi. Mas dado o momento, assim é a nossa vida, meu amado e minha amada. Há de acontecer, acontece, é normal. A onda bate, o vento bate, passa aquele, o vento passa no ouvido, bate no cabelo e faz aquele assobio. Opa, peraí. A água bateu, molhou meu rosto, já pisquei, pronto. Tomou a minha atenção. A minha atenção, meu foco era o Senhor. De repente, do nada, água. Vou olhar para o lado. Deixei de ouvir a voz do pastor. Deixei de ver o meu Senhor, o meu Mestre. Quando isso acontece, a gente se perde, a gente tropeça. Na situação, ele começa a afundar. Mas glória a Deus, para ver como ele não perde nada. Quando Pedro estendeu a mão e disse: Mestre, me ajuda, Senhor, me ajude, não me deixe afogar. Ele estende a mão e puxa. E ainda diz: Por que duvidaste? E isso mora aqui. Acontece. A dúvida só é exterminada quando essa estrela, quando essa luz da alvorada, quando esse Senhor está fazendo morada. Eu te pergunto, você está feliz com o Senhor? A tua resposta vai ser sim, profeta, eu amo meu Senhor. E aí agora ele pergunta para você, você acha que eu estou feliz contigo? Existe uma grande diferença de estar feliz com a tua felicidade e estar feliz com as tuas ações, escolhas. Você sabia? Você sabia que quando você se alegra, o Pai se alegra contigo? Mas você sabia que às vezes quando você se alegra, o Pai não está alegre com o que você está se alegrando? Talvez você nunca ouviu isso. Ele está falando agora. Ele está falando agora. Se você está feliz, ele sempre está feliz contigo. O tempo todo. Está muito feliz contigo. Independente do que você está fazendo e escolhendo fazer. Não importa o que é. Mas se você está feliz, ele está feliz com você. Não significa que ele está feliz com a sua prática. O nome disso é amor. E aí vem de novo que essa pessoa linda que é
o amor. É incompreensível. Ninguém compreende ela. Ninguém. Uma incógnita, né? Tá, se eu estiver matando e eu estou feliz, ele está feliz comigo? Sim. Mas é diferente de estar feliz com o que você está praticando. Compreende? É tremendo. Não é o assunto para essa noite. Né, Jesus? Não é, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos declarar, meus irmãos. Salmo 119. Isso aqui é tremendo. Obrigado, Jesus. É tremendo. E a gente, às vezes, lê o Salmo e não presta atenção. Porque, na maioria das vezes, a gente está num contexto, né? Olha isso. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Me ajuda, Jesus. Sabe o que significa? Sabe o que ele está dizendo aqui? O que esse servo está falando? Ele está dizendo assim, ó, Senhor, eu reconheço que eu sou fraco mesmo, eu não consigo nem compreender o que é, o que não é diante dos meus olhos. Se é ruim, se não é, então me ajuda. Tira, desvia o meu olhar daquilo que afasta a tua soberania, a tua presença. Não te alongues de mim, não me permita que eu me afaste da tua presença. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Sabe por quê? Porque os planos deles é muito mais alto que os meus, os caminhos dele é muito mais altos que os meus. Então, às vezes, eu estou caminhando uma jornada e eu não estou compreendendo. Glória a Deus. Não, não compreendo nada. Glória a Deus. Porque nós nunca compreenderemos os caminhos dele. Agora, se eu estou andando num caminho que eu estou no controle, ai, ai, ai. Tem um ditado no mundo, né? Seja como o veleiro, aquele que cuida do, como é que é o nome daquele negócio lá dos barcos lá, que vai guiando o barco para lá e para cá, esteja nas rédeas da tua vida. Tem um ditado aí no mundo que fala isso, né? É o maior engano que existe. É a maior mentira. Ah, não, aquele que está no controle da sua vida está feito. Só vive coisas ruins e coisas maus e pobreza e etc. e tudo mais, doenças, aquele que não está no controle da sua vida. A mentira mais perversa que foi dita. Não é assim. Porque, meu amado e minha amada, nós fomos chamados. E se nós aceitamos ser filhos, servos do Mestre, do Senhor, do Rei da Glória, aquilo que nós conhecemos e que está sob o nosso domínio, não deve mais estar no nosso domínio. Nós perdemos o domínio sobre a nossa vida. E nós andamos com olhos espirituais. Não aquilo que o nosso olho vê, mas aquilo que ele já tem para a gente. E o que ele tem para a gente sempre será incompreensível. Shalom, minha amada Elaine, Deus abençoe. Será incompreensível. Nunca será compreensível aos nossos olhos. Porque é diferente. A gente nunca viveu. Compreende? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Me fizeram uma pergunta aqui. Eu não entendi a pergunta, mas tudo bem. Amados, era até aqui a mensagem. Se eu deixar, ele vai continuar falando, né? Essa é a parte boa. Mas o que ele quer falar para a gente, com tudo isso que foi falado hoje, que foi bastante coisa, inclusive, né? É que a gente deve reconhecer que nós somos falhos, que nós temos fraquezas e que nós não conseguimos lidar com
tais fraquezas. É impossível. Nós não temos força para isso. E reconhecer isso. E pedir a sua ajuda. Para que nós não percamos mais a boa parte. Para que nós não deixamos com que tudo que tem aí, à mercê, tudo, ao alcance do nosso braço, tire a nossa atenção dele. Porque às vezes a gente está passando por uma situação e precisa de uma direção, de uma resposta, e por esta falta de atenção, a gente perde a direção que ele tinha. A gente, sabe, você está no ponto e dorme, perde o ônibus. A mesma coisa. Dormiu no ponto, perdeu. Aí deixa eu te falar, há de demorar um pouco mais até passar o próximo ônibus. Entende? E eu não sei por que ele está trazendo ônibus. Eu nunca mais andei de ônibus, olha, faz tempo, hein? Ele é perfeito. E a gente precisa compreender isso, para que a gente não perca a boa parte, para que a gente esteja sempre sendo alimentados por ele, vivendo nele e com ele, e não ser confundido por Satanás. Porque quando a gente está andando nele, com ele, para ele, em espírito, em verdade, em amor, deixa eu te falar uma coisa. Até o momento que a gente precisa enfraquecer a nossa alma, ele fala. O dia que precisamos fazer jejum, ele diz. E diz até quanto tempo. O dia que ele quer uma consagração, ele fala. Tira esse tempo para mim, filho. Ele fala, sabe? Fica aqui comigo um pouquinho. Compreende? E isso é glorioso, isso não tem preço. Não sei se você já vive isso. Mas se ainda não, queira. Porque isso não tem preço. Isso é tremendo. Sabe o que que gera dentro da gente? Vou dizer uma coisa que gera dentro da gente agora, tá? É um sentimento automático. Sabe o que que é? Gera um sentimento de que, caramba, eu faço parte, eu sou filho, gera identidade, fortalece a minha identidade como filho, a minha identidade nele. E isso traz alegria, traz regozijo. A minha alma se alegra nele. Se cumpre o que fala em Salmos, e salmodiar ao Senhor. Se cumpre o que fala na palavra. Onde a minha alma salmodeia ao Senhor. A minha alma se alegra tanto, 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 que quando eu menos percebo, na minha mente já está fazendo uma volta assim, ó, fazendo voltas e voltas e voltas, um louvor e uma adoração a Ele, declaração de amor a Ele. Compreende? Deixa eu te falar, isso é tremendo, incrível. Não há nada melhor. Amém, meus amados? É até aqui. Vejo que encerrou. Ele tem muita coisa para passar, mas é ensino, 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 ensino. E aí tem um tempo determinado para cada coisa, né? Há tempo para tudo. E cada coisa deve ser anunciada no seu tempo devido. Caso contrário, não haverá compreensão e entendimento. Como eu ouvi aqui, algumas pessoas que estavam fazendo parte que começaram a fazer pergunta de algumas coisas que não tinham entendido, porque provavelmente nunca ouviram falar, né? E isso é incrível, isso é muito bom quando acontece. Porque aí significa que estes estão interessados nas coisas do reino, que as coisas loucas do reino. Né? O Senhor não chamou os certinhos, os corretos, os entendentes da palavra, né? Da literatura, da lei, da terra, das coisas. Não, ele chamou os doidos mesmo, os loucos. Porque as coisas de Deus somente louco pode compreender. As coisas, tipo, sem pé nem cabeça nos olhos carnais, não é mesmo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Espero que
vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham recebido a parte do Senhor no coração de cada um, né? Se você ficou com dúvida, meu irmão, minha irmã, pode mandar sua pergunta naquilo que você ficou com dúvida. Pode ter certeza que o Senhor Jesus vai ficar muito feliz de estar respondendo. Amém? Glória a Deus. Vou terminar aqui, encerrar a transmissão do YouTube. E vou liberar aqui para você que queira, se você quiser, claro, estar complementando a palavra.